Se você tem dificuldade em criar thumbnails para os seus clientes, se liga só nessa aula que eu preparei aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Só que, antes de tudo, eu queria te pedir uma coisa que não é nada para você, mas que para mim é muita coisa. Deixa o like no vídeo, que isso vai motivar muito a sempre trazer conteúdos, tá? Então, não perde tempo, deixa o like e vamos para a aula, que eu vou te mostrar como que eu criei essa thumbnail aqui. E aqui já no Photoshop eu vou criar um documento com 1280 de largura, com 720 de altura, tá? Então, já criei aqui o meu documento, eu vou trazer para cá a imagem aqui do cliente, e aí eu vou deixar dessa forma que eu já vou converter para objeto inteligente, dar um Ctrl Shift A. Você vê que tá puxando uma temperatura aqui mais fria, então aqui eu venho em cor e eu vou puxar um pouquinho, deixar um pouco mais quente, porque se trata essa paleta aqui vai puxar mais pro verde, para fazer sentido com o tema. Então aqui com todo cuidado eu vou dar um pouquinho aqui, colorir um pouquinho, vou dar um ok. O resto a gente vai ajustar no próprio equilíbrio de cores. Então eu já vou agrupar aqui como BG, porque justamente a imagem vai fazer parte do nosso BG. Só que essa mesma imagem eu já vou dar um Ctrl J, trazer aqui para cima, tá? É a mesma imagem, Ctrl G, e aqui eu vou chamar de imagem. Aqui com a própria ferramenta do nosso Photoshop eu vou remover o fundo, porque eu quero separar a imagem do fundo. Então eu vou desabilitar esta camada de baixo para ver como ficou. Dá para fazer uns ajustes aqui. Você vê que teve desfoque, né? Essa parte do cabelo tá um pouco desfocada, então com o brush mesmo eu vou ajeitando aqui, bem por cima mesmo. A orelha deu uma deformada também por causa do desfoque que tem aqui. E é isso. Vamos ativar essa camada de baixo. E aqui no nosso BG, eu já vou arrastar aqui essa imagem da planta. Vou colocar aqui por cima mesmo. Vamos deixar ela dessa forma. E aí, com o atalho I, que é do conta-gotas, eu vou pegar um pouquinho desse verde, né? Um verde mais claro. Deixa eu pegar aqui uma parte mais clara do verde. Aí vim aqui, clarear mais um pouquinho, né? Deixar um pouco mais claro. E aí, com o X, eu vou alterar. Você vê que selecionou vermelho, agora eu vou com preto. Você vê que tá aqui preto e verde, né? Então, fazendo isso, eu vou vir aqui, mapa de degradê, e aí, o que é que eu fiz? Basicamente, a composição do nosso fundo. Então, percebe que aqui a gente está puxando do preto pro verde. Então, se eu vier aqui na camada da planta, desabilitar, tudo que estava aqui embaixo ficou também preto e verde. As partes escuras tá no preto, tá? Tá no preto, e as partes claras tá no verde. É justamente isso. O mapa de degradê nos ajuda muito a fazer essa ambientação. Então, vou habilitar aqui de novo a planta, vou habilitar uma máscara, e aqui com o gradiente, eu vou limpando. Olha só. Então, bem de leve. É justamente dessa forma que eu quero que fique. Então, a imagem, eu já posso puxar aqui, ó. Seleciono essa imagem e essa também. Já jogo mais para cá. Que aqui vai ter a nossa copy. E aqui na imagem, a gente já vai começar a fazer uns ajustes. Primeira análise que a gente tem que fazer. Tá vendo que tá puxando muito do azul? Ela tá vindo mais pro roxo? Então, eu vou vir aqui com matiz de saturação. Clipo. Seleciono aqui a parte do ajuste, venho na mãozinha, na propriedade. Deixa eu arrastar aqui minha imagem um pouco para cá. Vou arrastar pro lado de cá. Pronto. Tá vendo? Minha propriedade é porque eu deixo aqui desse lado. Então, o que é que eu vou fazer? Com a mãozinha aqui, eu seleciono esse azulzinho. E aqui eu vou mudando a matiz. Mudo, ó. Percebe? Então, aqui você tem duas opções. Ou acha a matiz, que no caso é azul, e tira a saturação, e aí ele vai ficar preto. Ou deixa a saturação aqui em 0 mesmo. E muda aqui a matiz para verde, que é o que a gente vai fazer.
Então, percebe que eu não preciso nem... Ó, essa parte aqui já vai nos ajudar bastante com a parte da iluminação, tá? Que é isso que a gente vai ver já já. Já vou dando uma limpada aqui, ó, com o brush. Vou dando uma limpada. Aqui pega um pouquinho também. Então, aqui com o matiz, eu vou pegar aqui os mesmos azuis. Pega aqui também ciano. Deixa eu dar um Ctrl 0 para ver. E mudando aqui o ciano também. Magenta. Ó, tá vendo que tá tendo uma alteraçãozinha aqui, né? Deixa eu dar um zoom pra você ver. Ó lá, ó. Então aqui eu vou mudando também a matiz para puxar justamente pro verde. Aqui eu também posso colocar um equilíbrio de cores, clipo, e aqui puxo um pouquinho para ambientar ainda mais. Tá? Então você vê aqui uns ajustes assim, só para fazer aquela correção de imagem mesmo, tá? Então vamos deixar por enquanto dessa forma, já já a gente vai fazer a iluminação dele. E aí a gente já pode fazendo até uns ajustes aqui no nosso BG. Nesse mapa de degradê a gente pode melhorar um pouquinho mais esse verde aqui, mexendo e ver como é que ele vai ficar ali. Deixando um pouco mais forte. Até para fazer sentido com a ambientação que a gente fez na imagem. Vou deixar por enquanto assim, tá? Qualquer coisa a gente vai alterando o tom do verde depois. E deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz aqui a questão da copy, né? Do efeito do texto. Aqui no FreePic, eu procuro aqui por efeito de texto, coloco, né, em PSD, e eu usei esse de cá, tá? Então, eu usei esse efeito de texto, tá vendo que ele tá azul. Então, eu vou fazer aqui com você, para você ver mais ou menos como é que eu fiz. Mas, geralmente, esses efeitos de textos tem bastante aqui no FreePic, é só procurar efeito de texto que você vai achar de montão. Já vou abrir aqui e a gente já vai fazer essa edição junto. Eu vou ocultar aqui o background. Não, vamos deixar ativo o background. As sombras, vamos deixar... Aqui só é um ajuste de contraste, tá? Então a gente pode colocar manualmente depois. Textos aqui eu vou tirar. E aqui onde tem top, eu vou dar 2 cliques. E aqui tem para editar, tá vendo? Só que aqui tá com a fonte desse próprio efeito. E aí eu vou apagar aqui. E aí eu vou escrever aqui. Cadê? Não tem uma fonte. Cana. Deixa eu mudar aqui. Canabidiol. E aqui eu vou colocar a fonte que a gente vai utilizar, que é essa de cá, canabidiol. Vou aumentar aqui um pouco mais. Dá um Ctrl S. Fecha. Aí já alterou aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Shadow 3D e Top. Junta esses dois, agrupa, ó. Dá um Ctrl C. Vem aqui no nosso arquivo, dá um Ctrl V. Então, ele vai colar. Colou? Aqui a gente vem, ó, converte para objeto inteligente. E aí, agora, Ctrl T e diminui. A gente já tem aqui o canabidiol. E aí, a gente vem aqui com o botão direito, clica aqui, ó, novo objeto inteligente por cópia. Por que que a gente vai fazer isso? Porque eu quero gerar um novo objeto inteligente e fazer uma nova palavra. Se eu clicar aqui, né, nessa cópia para converter um objeto inteligente, ou seja, se eu venho aqui duplicar e aqui converter para objeto inteligente, não vai dar certo, tá? Porque tudo que eu alterar aqui vai alterar no de baixo também, não é isso que a gente quer. A gente quer uma nova camada, que não tenha vínculo nenhum com a anterior. Então, eu vou vir com o botão direito, novo objeto inteligente por cópia. Tá vendo aqui? Então, eu vou dar 2 cliques. Vamos abrir esse objeto inteligente. Vamos vir em top. Abre aqui esse objeto inteligente. E aqui eu vou editar e escrever ansiedade. Vou dar um Ctrl S, fecha. Ctrl S de novo. Fecha. E aí a gente já tem aqui bonitinho. Agora, simples. Vou criar
um retângulo, um verde mesmo. E aí a gente vai mudar aqui esse verde. Vamos colocar esse daqui. E eu vou escrever aqui, melhora a. A gente pode usar essa fonte, pode usar outra no caso do cliente, eu usei a Poppins. Vou colocar semi-bold. Preto. Aumento aqui. Eu vou selecionar aqui os dois. Seleciono um no outro, vamos alinhar. Já tá no meio certinho. E aí, o que acontece? Tá vendo que aqui tá mais ou menos arqueado, né? Porque esse efeito de texto aqui, não sei se vocês já repararam, mas deixa eu abrir aqui de novo para mostrar. Ó, eu venho aqui de novo no top. Tá vendo que tá aqui esse efeito? É porque se você vier em texto, selecionar aqui e vier nessa parte, ele vai estar em formato de arco. Então tá com a curvatura mais 1. Tá vendo que ele tá, vamos dizer que arqueado um pouquinho, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa naquele lá. Então vou fechar aqui, não vou mexer em nada. Vou vir nele, venho aqui na parte do arco. Vamos colocar no arco, curvatura 1 ou até 2. Menos 1. Pra ficar para baixo, né? Menos 2. E aí você faz essa brincadeira aqui, tá? Vamos colocar mais 1 mesmo. Ou melhor, mais 1 aqui. Vou deixar assim. E aí já tá certinho. Esse retângulo eu vou colocar assim. Ctrl T no retângulo. Vou vir aqui, ó, na parte de deformação aqui em cima. E vou subir só aqui o meio. Só um pouquinho. E aqui em cima eu vou abaixar um pouquinho para fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Sacou? Seleciono um no outro, agrupo. E aí eu vou deixar aqui, girar um pouco. Colocar aqui um pouquinho mais para cima. Aí a ansiedade, subo para cá. E agora a gente vem aqui com ajuste. Nesse de cá, lembra que lá teve um ajuste de correção? Eu vou abrir aqui de novo, ó. A gente pode até copiar e colar. Então, ó, aqui nessa parte de correção, tá vendo que tem um ajuste aqui de contraste? Eu vou copiar ele, vou fechar aqui, venho aqui, colo, clipo apenas em cima, venho aqui no outro, clipo apenas nele. Tá vendo que a gente ganha o resultado ali, fica bem melhor. Agora, ainda aqui em cima, eu vou abrir um ajuste de matiz e saturação e vou procurar um verdinho. Ó, você vê que tá ali, tira um pouquinho da saturação aqui para aproximar mais do verde. Esse aqui tá bom. Copio aqui o ajuste de matiz de saturação, venho aqui para cima do outro, colo e aqui clipo, tá? Se você não souber como é que clipa, ó, vai estar assim, você segura Alt, vem aqui, ó, nessa intersecção, que é esse espaço entre um e outro, e vai aparecer aquela setinha. Aí quando aparecer a setinha, você clica. Aí agora eu posso vir aqui no retângulo e pegar mais esse verde. Ah, pra fazer sentido. Tá? Ajusto tudo aqui. Deixo assim. Show de bola. Agora eu vou selecionar toda essa parte que a gente fez do texto. Agrupo. Então eu tenho aqui o texto, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, título, na verdade. Só que nesse título eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Por quê? Quem é meu aluno sabe, eu gosto sempre de deixar uma ali de precaução, caso alguma coisa dê errado. Caso alguma coisa dê errado, eu já tenho esse daqui, ó, essa cópia aqui. Vou deixar aqui título e colocar aqui, ó, cópia. Oculto a cópia e esse de cima eu revelo. O que é que eu vou fazer nesse de cima? Converto para objeto inteligente. Após isso, eu venho aqui em editar, transformação perspectiva. E aí, na perspectiva, a gente vai justamente mexer aqui nessas pontas, ó. Então, vou puxar para cá, ele vai mudando a perspectiva, bem como se eu puxar para cá. Então, vai fazendo essa brincadeira aqui para deixar a copy mais interessante, tá? Então, eu vou deixar assim, puxando dessa forma. Não, deixa eu dar um Ctrl Z. Vim aqui de novo, perspectiva. E eu vou puxar só um pouquinho. Aí, centralizo aqui. Dá para aumentar mais um pouco. Eu esqueci da interrogação. Vamos colocar a interrogação.
Prontinho, já coloquei aqui a interrogação, que é importante, né? Faz parte da cópia, tem que fazer sentido. Então, a gente vai deixar aqui. Eu vou até agrupar, chamar aqui de título, que a gente tem o nosso título principal e o nosso título aqui da cópia. Vamos deixar organizado. E vou trazer para cá uma folha. Tá grandona. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Primeiro a gente vai trazer os elementos, né, que são as folhas. Depois eu trago... A gente faz a iluminação para finalizar. Então, vou trazer, deixar a folha essa daqui aqui. Converter aqui para objeto inteligente. E trazer uma outra folha para cá. Essa daqui eu vou colocar mais ou menos aqui. Não tem muito a ver uma folha com a outra, mas não tem problema. É só para trazer mesmo elementos para nossa cena. Aqui eu também vou converter para objeto inteligente. Na primeira eu vou dar um Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw. Vou vir aqui em efeitos, aplicar bastante claridade. Na de cima eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl Shift A. Vou aplicar claridade também. Deixa eu colocar aqui. Nessa folha de baixo eu vou vir em filtro, desfoque gaussiano. E vou colocar um desfoquezinho aqui nela. De 4:6. Colocar aqui por cima. Ajeitar o título. Colocar assim, tá bom? Essa folha aqui eu posso até girar mais um pouquinho. Vou deixar mais ou menos assim. E essa de cá também, eu vou dar um desfoque gaussiano, tá? E aqui eu vou vir em equilíbrio de cores, clipo aqui e vou equilibrar um pouquinho aqui esse verde para combinar com esse outro verde cá. Você vê que ficou melhor. No final, a gente ajusta melhor o verde na hora da finalização. Agora aqui, na parte do BG, eu vou criar uma cor sólida. E aí, a gente vai usar esse verde aqui. Na máscara, eu vou dar um Ctrl I. Vamos colocar aqui para divisão. E com o brush redondo macio, eu vou dar uns cliques aqui por trás. Então, a gente vai dando uns cliques aqui já para fazer a iluminação. Eu vou dar uns cliques. Fechou. E agora aqui na imagem, eu vou criar aqui uma cor sólida. Trazer o mesmo verde, clipo. E aqui coloco subexposição linear adicionar. Dou um Ctrl I. Aqui eu vou fazer no mouse mesmo, tá? Para mostrar para vocês que é possível fazer essas iluminações assim mais básicas no mouse e não na mesa digitalizadora. Então, vamos fazer aqui no mouse. Ó, o que é que eu faço aqui? Eu vou abaixar bastante o brush. E aí, eu vou dando uns cliques aqui. Diminuir um pouquinho o fluxo. E vou dando uns cliques aqui bem devagarzinho, ó, nas pontas do cabelo. E aí, a gente vai passando aqui bem de boas. E aí, dá um Ctrl 0 para ver. Dá para colocar um pouquinho mais em algumas outras partes. Não, Ctrl 0. Crio uma outra cor sólida. Um verde mais claro. Trazer para cá. Aqui eu vou colocar a divisão. Clipo também. Dou um Ctrl I. E aqui vamos diminuir. Vamos deixar aqui, ó, no 1. E aqui, lógico, com a mesa digitalizadora é bem melhor de fazer esses detalhes, mas vamos fazer no mouse. Aqui com R, segurando o R. Segurando não, dando clique no R. Você consegue girar aqui para o ângulo que você quer. E aí pega o brush de novo. E aí vamos diminuir o fluxo e dando uns tecos aqui, ó. Para fazer uns pontos. Coloca assim. Vai girando com R. E vem com o brush. E vai dando uns cliques. Para voltar, né, pro jeito normal é só clicar no ESC. Que aí no ESC você consegue voltar de boas.
E aqui com Ctrl 0 a gente consegue ver como é que tá ficando. Eu vou dar um Ctrl J aqui nesse de novo. Clipo. Opa, deixa eu habilitar com a máscara. Ctrl I. E aqui, aumento o brush. E eu vou dando uns cliques aqui bem devagarzinho. Só pra gente criar esse brilho aqui nessa parte do cabelo, tá? E aí eu vou criar uma nova cor sólida usando esse mesmo tom. Vou colocar aqui luz direta. Dou um Ctrl I. E aqui eu vou dando uns cliques. Deixa eu abaixar mais o fluxo. Vou dando um clique aqui. Outro clique aqui. Você vai ver que dá esse resultado bem legal. Eu posso duplicar. E aqui deixar um pouco mais claro. E com o próprio brush, com preto em primeiro plano, aí vou tirando mais um pouquinho assim, ó. Bem de leve. Aí vou dar um clique bem de leve aqui no meio, aqui, e outro cá. E aí, para completar aqui o nosso BG, eu vou vir aqui embaixo e vou escrever Cannabidiol com essa mesma fonte aqui. Aumento. E aqui eu vou colocar em sobrepor. Vou deixar como esse efeito aqui por trás. Desse jeito assim. Aí agora agrupamos aqui as folhas. Chamamos de elemento. Essa folha de cá eu vou duplicar. Dar um Ctrl J. Trazer aqui ela para baixo da imagem e jogar ela aqui para trás. Ó. Então eu vou diminuir mais. E ela aqui eu tiro o desfoque mais ainda. Deixa ela mais visível ali. Eu vou só aumentar aqui. Deixar esse detalhezinho, sabe? E agora, no nosso título, a gente coloca aqui mais de saturação, clipa e vamos buscar ali um verde parecido com esse tom mais claro aqui no meio. Ó, esse daqui já melhorou bastante. E essa iluminação aqui, que a gente fez com a luz direta, vamos diminuir um pouquinho a opacidade. Então, a gente já tem aqui nosso post feito de boas. Agora eu vou trazer para cá a nossa iluminação. É uma imagem aqui. Então, eu vou mudar aqui para divisão. E aqui eu vou achar um cantinho legal para ela. Aqui tá bom. E vamos deixar assim agora para a gente dar vida para o nosso criativo ainda mais. Vamos fazer a finalização. Eu venho aqui na camada de cima, Alt, Ctrl, Shift, E, para mesclar tudo em uma só camada. Converto aqui para objeto inteligente. Venho em filtro do Camera Raw. E vamos aqui, ó. Primeira coisa, claridade. Vamos colocar bastante claridade para ficar assim, ó, dessa forma. Textura, granulado. Aí aqui coloca também vinheta. Vai descendo aqui na vinheta, ó, descer um pouquinho do granulado, claridade aqui. Aqui nos realces eu vou destacar um pouquinho, sombras eu não vou mexer, branco sim. Aqui em detalhe eu vou colocar nitidez, reduzir aqui um pouquinho do ruído, dar um ok. E esse daqui é o nosso resultado. Você vê que sem o Camera Raw, com o Camera Raw fica algo bem mais impactante. Então, assim, se você curtiu essa aula, deixa aqui um comentário. Não esquece, cara, se inscreve no canal para você receber esse e outros materiais, tá bom? Eu vou deixar, inclusive, essa aula aqui que o meu cliente soltou lá aqui na descrição. Se você tem interesse no assunto, quer saber um pouco mais, vai lá, assiste o vídeo, fortalece, que ele é fera demais, tá bom? É isso. Não esquece, se inscreve no canal, hein? A gente se vê na próxima.